Boas-vindas de volta aí, pessoal. Frederico Ramos aqui para discutir como a CBPA e a CBPP podem impulsionar a sua carreira. Hoje falaremos da figura central na implementação do BPM, o dono do processo. Ele assume a gestão ponta a ponta, do início ao fim, de um ou mais processos corporativos. Isso implica que o dono do processo é encarregado de assegurar que os processos estejam em conformidade com as expectativas de desempenho definidas, tanto em termos de eficácia como de eficiência. Toda empresa tem seus departamentos, diretorias, suas áreas funcionais. No exemplo, eu trouxe as torres, de diretorias de marketing, de vendas, financeira, logística e suporte. Cada diretoria tem seus processos, que devem estar bem definidos e com indicadores de desempenho. Se não tem, e já fazendo uma publicidade, pode me chamar para uma consultoria. Agora, o que são esses processos? No marketing, por exemplo, é o fluxo do processo para a criação de uma campanha, contendo diversas atividades, como criação dos criativos, aprovação desses criativos, definição dos canais de divulgação, do orçamento disponível para a divulgação, período da divulgação e a publicação, a execução da campanha propriamente dita. Na área financeira, seria o processo para emissão de uma nota fiscal, uma retificação de uma nota fiscal que foi emitida errada, o cancelamento de uma nota fiscal, quando necessário, né, nesse caso, fluxo para o pagamento dos impostos e assim por diante. Mas observe que cada diretoria tem suas atividades, tem seus processos, suas demandas, seus problemas, suas preocupações, seus procedimentos operacionais padrão, os POPs. As empresas, para entregarem um produto ou serviço para o seu cliente, possuem os processos principais, né? Processos ponta a ponta que passam por diversas áreas da empresa. Quem é o responsável pelo sucesso desse processo, né, para que ele seja executado dentro do planejado, dentro do desempenho acordado, é o dono do processo. Por ser um processo, ele tem suas atividades e seus subprocessos, né, que devem ser executados por pessoas. E onde estão essas pessoas? Elas estão alocadas nas diretorias. Né? Então, você é dono de um processo e você vai ter que interagir com gestores de diversas áreas da empresa para que ele seja executado conforme o planejado. Olha que trabalheira. Essa figura tem uma tarefa em que muitas empresas é difícil de cuidar, os chamados handoffs, as passagens de demandas entre uma diretoria e outra diretoria. Como já disse em outra aula, o que é prioridade para a diretoria 1, a diretoria de marketing, não pode ser prioridade para a diretoria 2, por exemplo, a diretoria de vendas. Você não sabe a quantidade de demandas que uma área tem, ou a complexidade para executar uma determinada demanda. Se uma determinada área funcional está atrasando a tarefa, que ela tem um prazo para isso, 4 dias, 6 horas, 7 dias ou 30 minutos, não importa. Né? Se uma determinada área funcional está atrasando a tarefa, o dono do processo vai propor uma ação corretiva nesse processo. Ele vai analisar, o dono do processo vai conversar com a diretoria de logística e vai ver por que está demorando 10 dias e não 7 dias. O que está acontecendo? O que você precisa de apoio? O que a gente tem que mudar nesse processo? Né? Mesma coisa, ele vai conversar com cada um desses diretores e vai falar, por que as demandas, né, de marketing estão demorando, as campanhas de marketing estão demorando, deveriam sair em 10 dias e não estão saindo em 10 dias. E aí ele vai entender o processo com apoio também de especialistas das áreas. Principais responsabilidades do dono ou dona do processo segundo o CIBOC. E isso é importante, muito importante para a certificação. Assegurar que o processo seja projetado, implementado, monitorado e controlado para atingir os objetivos. Todas as outras responsabilidades que irei listar agora são ações para atingir esse objetivo. Por exemplo, envolver as partes interessadas para definir o contexto do processo corporativo e assegurar o alinhamento com os objetivos estratégicos.
Envolver especialistas, né, para criar o desenho dos processos corporativos. Você pode ser um dono de processo, você pode ser CBPP, você pode ser o melhor analista. Para criar um bom desenho do processo, você vai precisar de opiniões de especialistas, opiniões de gente que vive aquilo no dia a dia, sabe exatamente como tem que ser feito. Ponto de contato para questões relacionadas com esse processo, ou seja, você vai ser o principal interlocutor. Tem um problema com o processo XPTO, ponta a ponta, né, um processo principal, você que é o dono do processo, as pessoas vão te procurar. Assegurar que as pessoas que executam as atividades tenham o devido conhecimento e estejam envolvidas. Ou seja, as atividades, você vai ter que entender como elas funcionam e vai ter que explicar para cada pessoa envolvida, não importa qual diretoria que ela está, o que tem que ser feito naquela atividade do processo, quais são as regras daquela atividade e qual a importância dela para o conjunto todo do seu fluxo de processo. Desempenha um papel ativo nas iniciativas corporativas e tecnológicas, né? Que tem impacto nos processos. Que é isso? Vai implantar um novo processo e vamos ter que implementar uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, né? Uma ferramenta de automação de processo, low code, no code, não importa. Você vai ter que entender essa tecnologia, você vai ter que entender, tem que ser capacitado nela, vai ter que capacitar as outras pessoas. Então, tem que entender até mesmo os principais bugs e assim por diante. Facilita a adoção do processo de negócio, né? Ou seja, você vai treinar as pessoas, você vai tirar os impedimentos dela, ela não sabe como executa determinada atividade, você vai explicar como que a atividade deve ser executada. Se é uma atividade muito técnica, você não tem conhecimento, você vai buscar o especialista que entende bem de como essa atividade tem que ser executada para que ensine o colaborador. Vai monitorar e reportar os dados de desempenho dos processos, né? Ou seja, monitoramento contínuo. Propor um curso de ação corretiva, né, se o desempenho do processo não for o esperado. Escalar os casos de violação, né, as violações significativas do desempenho dos processos. Ou seja, se dentro de uma margem de tolerância, você não precisa escalar, não precisa comunicar os seus diretores, né, os seus superiores. Você consegue arrumar através do monitoramento e controle, mas alguns tipos de desvios, de alguns tipos de violações, aí sim você tem que, sei lá, parar o processo, comunicar a hierarquia, né, os diretores competentes e arrumá-lo antes de continuar. Conduzir uma equipe para avaliar, priorizar e implementar solicitações de mudança no processo. Como eu disse, é algo contínuo. O tempo todo você vai estar avaliando se você está indo bem, se está indo mal e como você pode melhorar, né? Então, da mesma forma, você pode ter um feedback, um retorno de usuários, né, do seu processo sobre pontos de melhoria que você vai ter que implementar uma mudança no seu processo. Colabora com os outros donos de processo, né, para assegurar um necessário alinhamento, né, do seu processo, do processo dos seus colegas de trabalho, para um benefício da organização. Vamos falar um pouco da estrutura organizacional e o dono do processo, né? A primeira abordagem são os donos de processos alinhados funcionalmente. Na abordagem de implementação alinhada funcionalmente, os donos de processo reportam-se aos seus chefes funcionais da organização, ou seja, são subordinados a algum diretor de alguma área. Por exemplo, esse dono do processo está subordinado a esse diretor da área 1. Da mesma forma, os outros donos de processo, cada um subordinado a um determinado diretor. Nos casos em que um processo transcende os limites da área, né, da diretoria, o que ocorre na maioria dos casos, né, quase sempre, há duas opções para as responsabilidades, né, e prestação de contas referente aos processos. A primeira abordagem é um único dono do processo é designado, mesmo que alguns participantes dos processos reportem-se a outras áreas funcionais dentro da sua empresa. Então, imagina, esse dono do processo, ele tem um processo ponta a ponta que tem que ser executado, só que ele tem que cobrar colaboradores de outras diretorias, tem que cobrar prazo, tem que cobrar qualidade, processos, regras, né? Só que ele não tem nenhuma
subordinação, não tem uma equipe formada. E entre obedecer esse cara e obedecer esse diretor, quem que esse gerente aqui vai obedecer? Óbvio que ele vai obedecer ao diretor. Então tem uma dificuldade grande nesse papel aí. Outra abordagem seriam múltiplos donos do processo, né? Segmentados com a responsabilidade de garantir que um processo seja executado com sucesso. O que eu quis dizer com isso? No meu processo ponta a ponta, né, eu tenho meu processo ponta a ponta, só que eles vão ter vários donos. Né? Dentro dessa diretoria, eu tenho um dono do processo, que vai ajudar a executar dentro do prazo, dentro dos requisitos, qualidade, enfim, todos os outros, dentro dessa diretoria. Quando eu passar para essa diretoria, vou ter um dono, vou ter um colaborador que vai fazer o máximo para que esse processo seja executado com eficiência e eficácia. Da mesma forma, na outra diretoria. As vantagens de adotar uma abordagem, né, como essa, alinhada funcionalmente, são que ela representa uma ameaça menor para a estrutura de poder existente. Ou seja, esse diretor ele vai se sentir menos ameaçado, né? Porque o papel do dono do processo pode trazer pensamento assim, que ele vai perder influência, ele vai perder o controle, ele vai perder a autonomia, ele vai perder poder. Tá? Então, tendo essa abordagem inicialmente, né, diminui essa resistência inicial, essa possibilidade durante a implementação de gestão por processo, né, desse papel ser rejeitado sumariamente pela organização. Do outro lado, temos os donos de processos não alinhados funcionalmente. Nessa abordagem, a implementação não é alinhada. Os donos de processos não estão subordinados aos seus chefes. E eles estão subordinados diretamente à chefia, à alta gestão, à presidência. Pessoalmente, eu nunca consegui trabalhar em uma organização que tivesse essa estrutura. Tá? De modo geral, é essa estrutura aqui, ou um dono do processo que tem que argumentar com todas as áreas, ou o dono de processo compartilhado. Cada área, cada diretoria tem o seu dono que vai assegurar que o processo ponta a ponta seja executado. É uma abordagem muito difícil de ser implementada, né? Existe uma maturidade muito grande da organização. As vantagens dessa abordagem, né, de não alinhados funcionalmente, que ocupa uma posição, por ocupar uma posição adequada na hierarquia para liderar questões de transferência interfuncional e que há uma clara distinção entre as responsabilidades de um dono e de um gerente funcional. O desafio dessa abordagem é que ela altera significativamente a estrutura de poder tradicional dentro de uma organização. Há um alto potencial de resistência inicial, geralmente por parte dos gerentes, dos diretores funcionais, às vezes exigindo uma intervenção extrema da liderança executiva, né, para iniciar este novo modelo de governança. Ambos os modelos apresentam fraquezas inerentes. Na perspectiva, né, do dono do processo alinhado funcionalmente, há o risco de os participantes dos processos de outras áreas, né, das outras diretorias, não o reconhecerem, né, a sua autoridade e o escopo do gerenciamento do processo que ele está cuidando. E também o próprio dono do processo, ele será menos propenso a assumir a responsabilidade por problemas originados de outra área. Né? Então, sou da área 1, se tiver um problema na área 2 ou na área 3, eu vou ser menos propenso a cuidar disso. Já desse outro lado, da não alinhado funcionalmente, a fraqueza é que o dono do processo ele é compartilhado entre as funções. Isso não difere das estruturas tradicionais de gerenciamento. E introduz os mesmos problemas, especificamente a falta de autoridade em relação ao gerenciamento das tarefas entre as funções. Né? Você acha que esse cara aqui vive o dia a dia dele em função de executar as atividades do diretor 3. Um processo ponta a ponta, ele vai chegar periodicamente, mas não com tanta frequência como as atividades que ele tem que executar aqui no seu dia a dia. Então, mesmo que aqui os dois sejam chefões, você acha que esse gerente aqui, ou esse analista, ou esse técnico, ele vai obedecer mais quem?
o diretor que ele está o dia a dia conversando, ou um outro diretor que de vez em quando vem conversar com ele. Tá? Então, há esse problema, sim. Sou Frederico Ramos e isso que eu tinha para falar na estrutura aí do dono do processo. Forte abraço e até a próxima aula.